da outra lista e ponha junto aqui, junto com o personagem 1 e o personagem 2 aqui. Então, vamos começar. Tá, vamos com calma. O que são o personagem 1 e o personagem 2? Acontece que é o seguinte, hoje, dentro dos arquivos do jogo, o personagem principal, que é o Arthur, é o player 0. E o personagem principal, o segundo personagem principal, que é o John, ele é o personagem 3. Ou seja, entre eles existiriam mais 2 personagens principais. Mas calma que a história não é bem assim. Com as descobertas recentes do Red Dead Redemption 2, a gente descobriu que na verdade o personagem 1 e o personagem 2, muito provavelmente, tem que colocar isso aqui, infelizmente isso não é ainda provado 100% que seriam ele, tá 99,9, mas, né? Então, muito provavelmente o personagem 1 seria o Arthur Beta e o personagem 2 seria o John Beta. Por isso eu não podia falar do Arthur Beta antes. E olha o que é o mais legal. O Arthur Beta é o cara que tá na foto aqui, ó. É esse carinha aqui. Esse é o Arthur da Beta. Essa é a versão original do Arthur Morgan, seria essa daí. Aí entra um grande mistério real aqui dentro do jogo. O que aconteceu com esses caras? Tá, a gente sabe que eles foram removidos. Na verdade, o Arthur foi removido. O John não, eu já explico. Por que o Arthur foi removido? Existe uma teoria, e ela é a mais aceita atualmente, de que houve uma atualização na engine da Rockstar, da Rage, que impossibilitou o uso tanto do John quanto do Arthur. E aí eles tiveram que refazer esses personagens do zero e criaram o Arthur que a gente conhece hoje. Só que eles estavam sem tempo para fazer o John. Então eles pegaram a cabeça do John, que já tinha, e colocaram no corpo do Arthur. Só que eles tiveram que desfigurar um pouquinho a cabeça para ela encaixar. Isso não é teoria, tá? Isso já é algo provado que isso aconteceu. A gente não sabe como e não sabe o porquê, mas foi isso que aconteceu. E hoje a gente tem o John do epílogo todo estranho, me desculpa a palavra, mas tudo cagado por culpa disso. Porque na verdade eles não tiveram tempo suficiente para finalizar esse personagem. O Arthur, na verdade, é um personagem um pouco mais genérico do que ele seria originalmente. Eu gosto mais, particularmente eu gosto muito mais do Arthur final do que do Arthur Beta que a gente viu aí nos trailers, por exemplo. Mas, fato é que devido à falta de tempo, existe uma teoria, e ela é bem aceita até, que essas mudanças aconteceram no começo de 2017, que o John foi feito muito às pressas e o Arthur também foi feito muito às pressas. Então, basicamente, eles fizeram o Arthur muito às pressas e só copiaram ele pro John. Você pode ver isso em vários momentos, principalmente se você tomar banho com o John, você vai ver que o corpo é o do Arthur. Às vezes você consegue ver até umas pequenas falhas no encaixe da cabeça com o corpo. A cor de pele, ela muda um pouquinho, não é nada tão perceptível, você tem que usar muito aquelas paletas de cor pra você perceber isso. Aí eles fizeram algumas deformações na cabeça do John, que ficaram meio esquisitas, né? Mudaram a cor dos olhos do John, na verdade da íris do olho, né? Inexplicável porque isso aconteceu, mas aconteceu. As orelhas tiveram que vir um pouquinho mais pra baixo porque a cabeça foi esticada um pouquinho, você pode ver que, cara, é difícil de ver, mas existe no jogo. As orelhas do John mudaram de posição, existe uma cicatriz do John que fica... Tem bastante errinho no John do epílogo, né? Mas o mais grotesco é realmente o cabelo, né? Que eles removeram o cabelo do John e colocaram os cabelos do Arthur também pra ele continuar, já que encaixaram a cabeça, encaixaram o mesmo cabelo nele ali. Fica uma coisa, pra mim, bem esquisita e bem fora dos padrões da Rockstar. Então, o John original era o Player 2, o jogador 2 aí, que foi removido. Só que ele não foi removido. Ele ainda está no jogo. E a gente pode ver ele em vários momentos. E olha, vamos começar devagar, mas tem um deles que é muito interessante. A gente pode ver ele nos menus e nas thumbs de cutscene, uma coisa que você pode ver muito bem. E aí você vê que foi às pressas porque algumas dessas thumbs eles consertaram, eles colocaram o John final. Você pode ver ele em uma missão que é uma Nova Jerusalém.
Nessa missão o John constrói a casa e no final ele tem uns flashbacks e ele vê ele e o Charles, e nesse momento aparece o John original, o Player 2 que a gente chama aqui. E agora a parte mais estranha. O Player 2 é o John que a gente salva da prisão. Aquele John lá é o John do epílogo. O original, que seria utilizado originalmente no epílogo. A gente tem algumas provas, vamos dizer assim, ali nos arquivos do jogo, que nos dizem que o John originalmente, que seria utilizado nessa missão, era careca. O cabelo dele seria raspado durante o tempo que ele estava na prisão. E esse John ali, por algum motivo, ele foi colocado depois, cara. É uma coisa muito estranha. Eu vou atualizar o vídeo. A gente tem o vídeo aqui já. Eu não sei se no momento que tu vai assistir isso aqui ele vai estar atualizado, mas tem o vídeo sobre isso daqui. Eu vou estar atualizando sempre. Eu tenho que atualizar pelo menos uma vez por ano esse vídeo para ele ficar sempre com as informações mais recentes. Então assista esse vídeo, eu explico isso aqui muito mais detalhado lá. E vai sair uma versão nova dele que vai ser muito melhor, muito mais detalhada, com menos a minha opinião ainda. Então assiste esse vídeo, que ele é bem importante para você entender esse negócio do Player 1, Player 2. Resumindo, Player 1 é o Arthur Beta, Player 2 é o John Beta. O John Beta segue no jogo, o Arthur Beta foi removido. O Arthur que temos hoje é um personagem um pouco mais genérico, feito às pressas, e o John que temos no epílogo hoje é apenas o corpo do Arthur com a cabeça do John. Deu pra entender? Lembrando que isso de que a cabeça foi cortada, essas coisas, isso não é teoria, isso é uma coisa já comprovada, tá? Aí, há muito tempo atrás, entraram teorias aqui. Eu mesmo trouxe essas teorias aqui pro canal na época, quando a gente não sabia nada do que eram esse Player 1 e Player 2. Uma história... Porque houve... Isso aqui, cara, é a maior teoria que existe. Isso aqui o cara tá chapado, tá? Um maluco qualquer disse, desenvolvedor da Rockstar, e revelou algumas coisas sobre o epílogo, tá? E dentre elas ele revelou que o Dutch seria um personagem jogável. O que hoje a gente sabe que é mentira, né? A gente sabe que não existe nada para que o Dutch fosse um personagem jogável. Pelo menos até o momento não existe nada. Talvez apareça amanhã, não sei. Hoje, dia 24 de janeiro de 2022, não existe. E o Player 1 e Player 2 seriam Arthur e John da beta respectivamente. Ok?